Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, peço a atenção de todos, pois nesta quinta-feira passada protocolamos nesta Casa Legislativa o projeto de emenda à Constituição do Estado, que visa instituir em nosso ordenamento jurídico o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência. Segundo os dados do IBGE, há no Brasil cerca de 45,6 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 24% da população brasileira. O Maranhão possui aproximadamente 1,6 milhões de maranhenses com algum tipo de deficiência, o que corresponde a 25% da população do nosso estado. A deficiência é uma característica da condição humana como tantas outras. Dessa forma, as pessoas com deficiência têm direito à igualdade de condições e à equiparação de oportunidades, todas devem ter garantido e preservado seus direitos em bases iguais com os demais cidadãos. A Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU foi aprovada em julho de 2008, pelo Decreto Legislativo número 186 e promulgada pelo Decreto 6.949, de 25 de agosto de 2009. Com equivalência de emenda constitucional, fazendo parte hoje do artigo 5º da Constituição Federal. A terminologia acompanhou a mudança de compreensão sobre a deficiência, e termos como portador de deficiência e portadora de necessidades especiais estão sendo substituídos pela expressão consagrada pela Convenção, pessoa com deficiência, que busca destacar o ser humano em primeiro lugar. Ao longo dos anos, houveram inegáveis avanços com relação à política da pessoa com deficiência, através de leis, decretos, normativas, terminologia, plano de ações e tecnologia assistivas, que facilitam o acesso e participação dessas pessoas em bens, serviços, processos e, principalmente, o direito de ser cidadão. Essa Casa Legislativa, em 2013, por meio de um projeto de resolução de autoria do deputado Otelino Neto, instituiu a Frente Parlamentar de Apoio à Pessoa com Deficiência, com o objetivo de garantir em todas as instituições públicas e privadas do Estado os direitos de acessibilidade e de cidadania de milhares de pessoas. Frente essa, que vai ser fundamental importância para dialogarmos com os movimentos da sociedade civil a regulamentação do respectivo fundo, que tenho a certeza que essa Casa irá aprovar. A Câmara Federal, também por meio do deputado Felipe Bornier, do Rio de Janeiro, apresentou esse ano o projeto de lei 222/2015, que prevê a criação de um fundo de financiamento das políticas públicas de apoio à pessoa com deficiência, com o propósito de garantir recursos voltados à acessibilidade e à inclusão e participação social. Senhores deputados, senhoras deputadas, o Estado do Maranhão precisa avançar com a criação desses novos instrumentos. Não basta somente ratificarmos programas e convenções, é preciso efetivarmos esse aparelho estabelecido nas diretrizes nacional e internacional. O fundo soma-se a essas convenções e aos demais instrumentos legais para buscarmos mecanismos de financiamentos e medidas de acessibilidade e inclusão social das pessoas com deficiência do Estado do Maranhão. Esse utensílio que apresento por meio dessa proposta de emenda à Constituição pode ajudar nos subsídios dos projetos das organizações e associações de pessoas com deficiência em nosso Estado, para promover os direitos e a emancipação dessa população. Pode também realizar estudos para mapear e promover ações para eliminar as barreiras arquitetônicas, garantindo o acesso das pessoas com deficiências aos bens e serviços da comunidade. Financiar programas para a geração de emprego e renda. Financiar planos de um Maranhão mais inclusivo para a participação fundamental
fundamental do Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência. Aqui quero aproveitar para cumprimentar e agradecer a presença dos conselheiros e militantes do movimento com os quais nos reunimos há pouco para tratar do assunto. E agora eles nos assistem para presenciar tal momento, e faço isso em nome do presidente do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência do Estado do Maranhão, Dilson Bessa. Conselho esse que deverá ser o órgão consultor do fundo, como prevê o próprio texto da PEC. Em resumo, o Maranhão que vive um novo momento não mais recuará na promoção e defesa dos direitos das pessoas com deficiência, e a partir da instituição desse fundo, contará ainda mais com o movimento social forte e engajado para impulsionar o Estado e aprofundar essas conquistas. O fundo que poderá equipar os conselhos também poderá financiar os projetos de diversas instituições, e aqui cito algumas: a APAI, a ASDEBAL, a Associação dos Deficientes de Bacabal, a ASMA, a DESVIMA, a Associação Pestalozzi de São Luís, a Associação de Pessoas com Deficiência de São José de Ribamar, a Associação dos Amigos Autistas do Maranhão, a Associação de Pessoas com Deficiência de Caxias, e como essas, centenas de organizações em busca de uma política pública efetiva. Diante disso, peço a compreensão dos colegas deputados e deputadas para que esta luta siga adiante e como uma das nossas marcas nessa legislatura. Concluindo, é um projeto de extrema importância para as pessoas com deficiência do nosso Estado. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Carlos Lourenço, uma parte. Concedo uma parte ao deputado Wellington do Curso. Deputado Carlos Lourenço, parabenizá-lo pela atitude, pelo gesto, e também fazer um relato de uma visita que eu fiz no último final de semana, no sábado, por volta de meio-dia, de uma casa humilde, de um jovem de 18 anos, que ele é autista. Ele sai de casa todos os dias, ou quase todos os dias, e ele percorre a pés do J. Lima, lá no São José de Ribamar, onde ele mora, até próximo ao Mirante, no retorno de São Francisco, ou então na UFMA, onde ele vai em busca de torres de transmissão, torres de TV. E por conta do autismo, ele faz isso sistematicamente, todos os dias. Uma determinada vez, uma pessoa quis ajudá-lo e tirou da rotina. E ao sair da rotina, na verdade, ele não sabia nem voltar para casa. E ele ficou sendo assistido por um abrigo por mais de 15 dias, até que encontraram, localizaram a família dele, e ele voltou para casa na J. Lima. Mas o meu relato é: muitas famílias com crianças, com jovens com autismo, que às vezes têm condições de fazer o exame, custear um exame em São Luís, custear um exame em São Paulo, mas nós temos muitos casos de autistas na periferia, nas camadas mais pobres, e que falta a atenção e o apoio da sociedade, e chamo a atenção, parabenizo pela oportunidade que o senhor está tendo de tocar no assunto das pessoas com deficiência e também citar as pessoas com autismo. Inclusive, de autoria nossa, nós temos entrado no requerimento solicitando uma audiência pública para o dia 23 de abril, às 14 horas, em defesa do direito dos autistas. Então, mais uma vez, só parabenizá-lo pela iniciativa. Muito obrigado pela parte. Muito obrigado, senhor presidente.